Desejo saúde ao Roberto Jefferson e que ele possa cumprir as penas que deve cumprir pela delinquência que ele mostrou em diversas postagens, como está sendo apontado até pela Procuradoria-Geral da República. Embora a peça da Procuradoria-Geral da República apresente ali várias brechas que ele poderá usar em sua defesa, isso que já está sendo apontado, inclusive, por procuradores, que sabem que Augusto Aras, indicado por Jair Bolsonaro para o comando da PGR, e Lindor Araújo, tendem a ter uma mão muito mais leve ali contra o bolsonarismo. Mesmo assim, enquadraram o Roberto Jefferson. Não foi só, portanto, o ministro relator, Alexandre de Moraes, que certamente vem com uma mão mais pesada do que a PGR, mas eles também. Só que agora eles pedem que seja apreciado eventual declínio da competência, portanto, sugerem aí que o caso não seja analisado pelo STF, que seja analisado em outra instância, né? Então, isso está sendo apontado, inclusive, na reportagem da Folha de São Paulo, da nossa colega de Band News FM, Mônica Bergamo, a reação dos procuradores em relação a essa denúncia feita pela PGR. É preciso deixar muito claro, agora em termos gerais, do debate público, que existe uma diferença imensa entre você criticar votos e decisões de ministros do Supremo Tribunal Federal, e esse grupo bolsonarista não critica as decisões, não estou falando das decisões que os atingem, eu estou falando das decisões nas quais a própria família Bolsonaro está envolvida, direta ou indiretamente. Estou falando aqui das decisões da Frente Ampla pela Impunidade, que a família Bolsonaro passou a compor depois que veio à tona o caso das rachadinhas. Então isso não é apontado, é simplesmente ali uma polarização fake, falseada, entre a claque bolsonarista e o ministro Alexandre de Moraes, sendo que a claque bolsonarista poupa o Dias Toffoli, que abriu o inquérito, que é o inquérito das fake news, o mais problemático de todos. Jair Bolsonaro passou pano para a abertura desse inquérito, falou no direito garantido pelo regimento interno, aí depois que passou a atingir o grupo dele, aí ele se voltou contra o inquérito, mas ele se volta só contra o relator, não contra o ministro que abriu o inquérito, porque esse ministro alivia a barra do filho dele, suspendeu durante 6 meses a investigação de rachadinha, todas as investigações baseadas em dados do COAF, aliviou agora recentemente a barra do advogado deles, Jair e Flávio, que é o Frederico Wassef, aquele hospedeiro do Fabrício Queiroz em Atibaia, quando Queiroz foi preso. Então, com o Toffoli eles não mexem, porque sabem que tem um aliado ali, nisso que eu chamo de Frente Ampla pela Impunidade. E ficam nesse duelo lateral, e aí falam que é em nome da liberdade de expressão e tal. Ameaça, incitação ao crime, homofobia, né, que foi apontado pela PGR, olha só como é grave. Crime contra a honra, tudo é golpismo e, eventualmente, o financiamento dessas práticas. Aí não estou falando do Roberto Jefferson, mas disso que está sendo apontado nas investigações sobre a claque bolsonarista. Nada disso está englobado em liberdade de expressão e crítica. Esses são crimes previstos em lei, que requerem punição. Existe uma discussão pontual a respeito do momento da prisão. A prisão preventiva vale a pena ou não? É necessário? Não é? E muitas vezes, né, quem defende a necessidade, defende porque às vezes uma ameaça, às vezes uma orquestração de um ato mais violento, ostensivo na era digital, quando muitas pessoas acabam aderindo àquele movimento, isso pode gerar justamente um ato ainda mais turbinado, muito maior, de uma maneira muito rápida. Por isso, tem muita gente que defende uma reação mais imediata. Então são adaptações aos novos tempos que envolvem uma série de ruídos. E a argumentação em contrário de que iria acontecer alguma coisa, não iria, etc. Então, deixa ele responder, porque isso não é liberdade de expressão e de crítica, mas responde em liberdade. Então, os argumentos são a respeito do momento da prisão. Agora, a delinquência de postagens criminosas que incorrem em atos previstos em lei, como tipificação penal, isso não está fora de discussão, só está em discussão para as pessoas que não entendem as nuances desse debate e participam de um duelo tribal. Se está com a gente, então é bonzinho, vamos passar pano para ele, se está com os outros, então é inimigo. É esse maniqueísmo, essa mente binária que divide o mundo entre amigos e inimigos, e todas as questões complexas da realidade são absolutamente ignoradas. Vamos acompanhar no Salve Salve Band News, vou comentar em maiores detalhes todo esse caso.